Você não analisar um contexto histórico de uma forma positivista, né? Trazendo o presente é tudo do passado, né? Tem um plano bonitinho, linear, que vai desembocar em agora. Então, eu vou ver o passado para saber o porquê que aconteceu o que está acontecendo agora. Então, não é assim. Esse embate hegemônico entre discursos é dialético, ele precisa saber quais os discursos por trás de cada tipo de ação, essa tecnologia faz, e depois encadeá-los nesses momentos de rupturas e descontinuidades pelo método genealógico. É aí que emerge essa obra viva, essa virada no olhar da contemporaneidade frente à própria história e dos próprios saberes, né? Como é que se constitui os saberes que nós temos para as coisas. É isso que eu tenho. Né? Porque é o que o Foucault fala, em toda civilização sempre houve aqueles que foram contra a ordem, pregado pelo mesmo, e esse mesmo ele sempre vai punir esse desertor de alguma forma. E o que acontece, eu acho que nos sistemas prisionais hoje é exatamente essa punição que sempre houve, só que ela não é pensada, ela é cópia. Ela vem sendo cópia há muito tempo de sistemas falidos que não funcionam mais. O que a gente tem hoje, eu acho que em todas as prisões e nas escolas e tudo mais, são cópias de sistemas falidos que não funcionam. A sociedade é outra, ela requer uma nova maneira de ser vista, ser entendida. Aqui mesmo. E que não acontece. Aqui mesmo, a forma como o curso está estruturado, a forma como as salas estão estruturadas, como as aulas estão estruturadas, né? O sinal que toca. É o mesmo sinal da escola, é o mesmo sinal da fábrica. Só falta o badalo do sino da igreja. E só falta você bater cartão quando entra. Não, é uma reprodução inconsciente. É uma reprodução inconsciente. É uma reprodução até já, viu? O problema talvez é de um nível de consciência. Que não é de todos. Que como que fosse introjetado já, né? Já faz parte, né? É como se nós tivéssemos agregado isso, né? A natureza, se existe algo de natural no homem, né? Mas é como se tivéssemos agregado isso, né? À natureza humana, né? Por conta desse repetir constante, a coisa ficou quase que uma segunda natureza, uma coextensão. Porque o Foucault é criticado, quer dizer, né? O cara quando incomoda, todo mundo vem em cima, né? Os urubuzão vem, tem que ter um pezinho para pegar. Chamam ele de estruturalista, chamam ele de irracionalista, chamam ele de anti-humanista, chamam ele de anti-existencialista, né? Quer dizer, eu queria saber, até ele tentou, né? Não sei se houve uma mudança radical, porque eu não li toda a obra dele, mas me parece que na última fase dele, ele já estava menos estruturalista, mais humanista, vamos dizer, mais aproximado com a ideia de que o homem pode fazer diferença. Ele não está sujeito a uma episteme, a um discurso hegemônico que determina a vida dele. O estruturalismo ele tende a nos dá a ideia de um certo determinismo na vida do sujeito, que não tem como sair daquele círculo vicioso de discursos que determinam como ele tem que fazer, né? Os roteiros de vida pronto dele, das noções que ele tem sobre o que é normal, o que não é normal, o que é crime, o que não é crime, o que é bom, o que é ruim. Ele já nasce com kits prontos, né? Roteiros estabelecidos para ele seguir os condicionamentos. E Foucault, pelo menos nessa parte da obra que a gente está vendo, a gente sente que ele bate muito nessa tecla, que os discursos determinam realmente a nossa existência, que é uma visão anti-existencialista, né, que Sartre fala que o indivíduo é responsável pela sua própria existência e pelo dos outros e faz o seu próprio destino. Tem essa responsabilidade, né? Embora talvez não exerça. Mas como é que você tem uma leitura mais ampla, né, de toda a obra do Foucault, o pensamento dele navega em que sentido, né, ou se muda mesmo do começo da carreira dele até o final? Na última fase, né, justamente onde ele vai tratar da história da sexualidade, né, parece que há um aceno para essa tendência que poderíamos chamar de humanista. Né? Mas o problema, eu estava pensando nessa questão hoje da seguinte maneira, né, a mesma questão mas colocada de uma outra maneira. Quem é o sujeito no Foucault? Né?
Como é que Foucault pensa no sujeito? E aí, à medida que eu coloquei a pergunta, eu fiquei pensando, mas não, à medida que se coloca a pergunta quem é o sujeito na estrutura de pensamento de Foucault, já remete a pensar que esse sujeito é um ser de essência, imutável, que é integral, né, no sentido de que não há fragmentação alguma, que esse sujeito está na história e, portanto, remete a uma filosofia do espírito também. À medida que se faz a pergunta antropológica, se acaba fazendo uma pergunta metafísica, se não sei sentido. Quem é esse sujeito? Né? Qual é a essência, totalmente fora do discurso do Foucault. Para onde ele se dirige? Né? Qual é o fim desse sujeito na humanidade? Né? Ou qual é o projeto de obra que nós temos? Ou qual é o projeto de humanidade? Né? Aí fica complicado mesmo, né? Porque aí a crítica ao Foucault de estruturalista, né? Porque não há essa concepção do Foucault, né? Talvez por estar vivendo aí um momento, não sei se pós-moderno, acho que ele se é um outro sentiu tão problema, coagido, mas pelo menos uma certa fragmentação, poderíamos dizer, né? Em que os grandes sonhos, as grandes construções metafísicas, as metanarrativas, mesmo o marxismo, o existencialismo, o positivismo e tantas outras, né, se esfacelaram, perderam bastante da sua credibilidade, e aí o Foucault insistiu um pouco, talvez, nessa vertente. Não, aí vem essa ideia. Se ele não é humanista, se ele não é existencialista, então ele é estruturalista. Se não é o indivíduo que define ou determina, a estrutura determina por ele. É uma questão que não fica clara.